Então vamos lá, passar aqui por PowerPoint. Aí vou botar aqui o que a gente fez, né? A gente estudou duas deformações, né? Uma foi a deformação, o step de deformação, né? O step strain. E a gente estudou a resposta do elemento de Voigt para o step strain, né? Elemento de Voigt, elemento viscoelástico em paralelo. Então, comparado somente com a mola, aqui seria o... Opa, e a gente estudou também o step de estresse, né? Foi o estresse. Na verdade, o void a gente estudou aqui, né? E a gente estudou aqui o elemento de Maxwell, nessa deformação tipo strain, né? Esse elemento aqui. Esses elementos vocês podem somar do jeito que quiserem, né? Eu não vou entrar nisso, mas tem uma teoria muito grande dessas somas de elementos. Se tiver na zona da viscoelasticidade linear, uma análise muito interessante que mostra que todo material você pode descrever por uma soma de elementos de Maxwell e Kelvin, né? Pistões, uma soma de elementos de Maxwell, na verdade. Então, vocês vão ver nos livros aí, eles chegam, botam 4 elementos, 5 elementos, mas muitas vezes são necessários muitos elementos para descrever, né? Isso é o Burgers? Tem o Burgers, são 4, né? Ou 5, não me lembro direito. Tem o próprio sólido, né? É o sólido padrão. Ele é um de 4 elementos também, que diz que é a soma mínima para descrever razoavelmente o comportamento de um sólido viscoelástico, né? Mas a compreensão é a mesma, né? É como se fosse uma combinação linear, ou seja, uma soma de elementos. Então, é a mesma ideia aqui do circuito, né? A gente aprende na escola porque um circuito sério, paralelo, e todos os outros a gente deriva dessa definição. O Burgers é muito bom, é muito legal. A resposta, né, desse elemento de Maxwell aqui, você faz um step strain, aí o elemento ele se deforma dessa forma. E a gente definiu aqui foi um tempo de relaxação, né? Que foi a viscosidade do elemento de Maxwell dividido pela elasticidade do elemento, né? E a gente também definiu aqui uma função material, né? Se tiver no reômetro, seria uma tensão de cisalhamento, que é igual à função material, que foi o módulo de relaxação, né? Se eu não me engano. Que é uma tensão que você mede no reômetro, negativa ou positiva, a depender da convenção que você está usando, dividido pela deformação inicial. E isso aqui é a função material. Desculpa. E a gente viu para o elemento aqui de Voigt, se a gente está perturbando a tensão, a resposta da gente é deformação, função do tempo, né? E se fosse uma mola, ia se deformar instantaneamente, né? Seria pá.
com deformação instantânea. Mas como é um elemento, tem um elemento viscoso, causa uma retardação. E aqui a gente definiu também um tempo de retardação, né? Não é relaxação, dado pela viscosidade dividido pelo modo do elemento. Agora a gente vai fazer uma terceira perturbação e vai definir uma terceira função material. A gente vai fazer uma perturbação do tipo degrau e depois vai retirar o degrau também instantaneamente. Essa perturbação aqui, né? Vamos fazer uma perturbação na tensão de... Estou usando sigma, né? Para vocês aqui agora. O experimento é o seguinte: o material começa relaxado, né? Sem nenhuma tensão e nenhuma deformação. Aí, no tempo igual a zero, eu aplico uma tensão nele, mantenho essa tensão por intervalo de tempo, ΔT, né? Que aqui tem 1 menos T0, e depois eu removo a tensão. Aí, veja, se o material for elástico, vou escrever aqui, perfeitamente elástico, né? Ainda não estou falando de um elemento de Maxwell. O material elástico, ele não tem nenhuma tensão, ele está em repouso, assim como o material viscoso. Aí o material elástico, quando ele sofre a tensão, ele deforma imediatamente, se mantém deformado e volta à posição original. Pena que eu levei meu elástico aqui. Veja, esse é o comportamento da deformação. A taxa de deformação é um comportamento muito interessante, né? Até botei naquele materialzinho que eu mandei para vocês, da taxa, porque nesse ponto aqui a deformação. Então, a taxa de deformação é a derivada desse gráfico. A derivada aqui é zero, porque está constante. Aqui também zero constante, aqui também zero constante, mas aqui no salto a derivada é infinita. Então, o material elástico ele tem a taxa de deformação infinita, né? Porque para que ele se deforme instantaneamente, né? A gente pode dizer que a taxa de deformação ela pode ser aproximada por delta de deformação dividido por ΔT. Como é instantâneo, isso aqui tende a zero, então a taxa de deformação é infinita. O material viscoso é ao contrário, né? Ele tem uma taxa de deformação finita, já que há uma limitação da taxa de deformação pela viscosidade. A própria definição da viscosidade de um líquido, né? Que eu gosto muito de falar para meus alunos de graduação, botar vocês ali onde possam ver. A viscosidade ela pode ser definida como a resistência de um material à deformação, de um líquido à deformação, concorda? Quanto mais viscoso, mais o líquido resiste à deformação. Para mim, essa é a definição mais intuitiva de viscosidade, né? Que eu gosto muito de dar na graduação. Aí, veja, se a gente aplica essa mesma perturbação para um material viscoso, né? Idealmente viscoso, até T0, o material está relaxado, né? Ele está com a forma do recipiente dele. Opa, deu algum probleminha aqui no meu computador, voltou. Aí, no momento T0, em que eu aplico a tensão, veja, a tensão aqui é constante. Então, se é um material viscoso, ele se deforma a uma taxa constante. Certo? E aí, quando eu retiro a deformação, ele para de se deformar. Aqui em T1. Material. Mas não recupera, né? Oso. Opa, desculpa, não recupera, desculpa. Aqui eu falei é a deformação, aplico a tensão em T igual a zero, em T0, né? Aí a deformação cresce linearmente com o tempo. Suponho a seringa, eu aplico uma força constante na seringa, uma tensão constante.
que acontece? O êmbolo da seringa ele se move a velocidade constante. Então, a distância que o êmbolo percorre é a velocidade constante vezes o intervalo de tempo. Então, está aumentando de forma constante a distância que o êmbolo percorre, certo? E aqui a taxa de deformação, né? A taxa de deformação, ela também sobe instantaneamente, né? Fica um valor constante. Veja que no material elástico, a deformação ela ocorre instantaneamente. No material viscoso, a taxa de deformação que aumenta instantaneamente. Isso aqui é uma aproximação, porque há uma descontinuidade, na verdade, aqui, né? Essas análises elas são meio complicadas assim, matematicamente, não no caso aqui da discussão, por causa dessas descontinuições. A tensão é constante, então a taxa de deformação é constante, e quando eu removo a tensão, o material ele permanece deformado. Ele não recupera, como a Luísa falou. Certo? Isso aí é igual aquele quadro que tinha na Bandeirantes do Karnal, né? Careca de saber, né? Certo? Então, beleza. E o material real, né? O material real, a gente vai pegar aqui um elemento de Voigt. Eu não vou resolver essa equação aqui, mas é tranquila, né? Você resolve ela em 2 passos, resolve ela até aqui, e esse ponto aqui é a condição inicial para outra solução. Essa equação do elemento de Voigt, os 2 elementos eles estão sob a mesma tensão. Aí veja, nesse elemento aqui, quando eu aplico a tensão, isso a gente já fez, né? No elemento de Voigt, esse primeiro caso aqui. Eu aplico a tensão, o material se deforma lentamente. Né? Certo? Então é isso que está ocorrendo aqui. Eu apliquei a tensão, né? Vou botar aqui que eu não coloquei. Aí vai ser assim. E aqui é o tal. Tal. E aqui tem. Então, aqui o material está se deformando lentamente. Até o tempo em que eu retiro a tensão. Quando eu retirar a tensão, o que vai acontecer? A mola ela vai querer relaxar, né? Ela vai deformar de volta, vai puxar. Mas existe uma energia aqui que foi gasta para deformar o material viscoso. E essa energia não vai voltar. Então, há uma relaxação aqui da tensão, nessa região aqui. Mas aqui a gente está medindo a deformação, a recuperação da deformação, vamos chamar assim. Há uma recuperação da deformação, mas uma recuperação parcial. Esse material vai ter uma perda, né? Uma deformação irrecuperável por causa da componente viscosa dele. Se fosse um material elástico, como é que seria isso aqui? Já viu, né? É só para botar aqui. Apliquei a deformação, a tensão, pá! Vim para cá. Removi a deformação, a tensão, pá! Vim para cá. Certo? Fosse um material viscoso, para medir deformação. Apliquei a tensão, deformação constante. Removi a tensão, problema seu, eu vou ficar aqui. Certo? Vou botar aqui o elástico para comparar. Essa em vermelho aqui é a deformação irrecuperável do viscoso. Componente viscoso do material.
Toda a deformação do viscoso é irrecuperável. Você gastou, você fez trabalho, aquele trabalho o material não armazena aquela energia que você forneceu a ele, por isso que chama módulo de perda, uma propriedade que a gente vai ver. Beleza? Aqui é outro. Se fosse, a gente viu aqui para esse elemento, se fosse o elemento de Maxwell, né? O elemento de Maxwell, a gente já fez essa análise. Quando a gente deforma, aplica, esse aqui é o zero, né? Nesse caso. Seria, aplicamos a tensão, a mola deforma, que a tensão é igual nos dois, né? Tem um igual tal 2 no elemento de Maxwell. Opa, é sigma aqui, né? Os elementos eles estão transferindo a tensão, então a mola se deforma imediatamente, uma deformação E1 aqui, né? E a mola ela vai ser σ1 é igual a tensão na mola, é igual a elasticidade da mola, para usar essa nomenclatura aqui, vezes a deformação. Então a gente pode calcular aqui imediatamente. E1 é igual a tensão 1 dividido por elasticidade da mola. Aí veja, tem um pistão aqui. O pistão, quando se aplica uma força, a tensão, ele se deforma continuamente, a velocidade constante. Certo? Aí, nesse momento aqui, eu removo a tensão. O que acontece? A mola volta ao seu lugar, à sua posição de repouso, mas o pistão deformei e já era. Certo? O elemento de Kelvin é o que a gente vai usar com mais frequência para esse tipo de teste, né? Porque a maioria dos materiais que a gente estuda tem mais ou menos esse comportamento aqui. O mundo não ocorre em retas para a gente, né? Ocorre em curvas. Esse aqui seria mais para um sólido que tem um pouquinho de componente viscoso, e esse aqui para um material viscoelástico, um líquido viscoelástico. Vamos lá. Então, esse tipo de comportamento aqui tem a deformação, ela tem nome, né? A gente dá nomes para essa deformação. Esse aqui não é nem um elemento de Maxwell, nem um elemento de Voigt, é um material viscoelástico real. Então, seria a mistura desses dois comportamentos, em certa medida. Aí, veja, no tempo T1, eu aplico a tensão. O que eu observo? Uma deformação elástica imediata. Seria para o material assim, na verdade, né? Eu posso até... É real, mas eu posso dizer que ele é assim. Ele tem os dois componentes. Seria um material que tem os dois componentes, de Maxwell e de Voigt. Certo? Ou seria o Burger, por exemplo, que o Aloysio mencionou. Então, quando eu aplico a tensão imediatamente, esse elemento aqui ele pode deformar imediatamente, como no elemento de Maxwell. Então, eu tenho essa primeira deformação imediata, que é chamada deformação elástica imediata do material. Aí depois eu tenho a deformação proveniente do componente viscoso, né, que se deforma continuamente à medida que eu aplico a tensão. A verdade aí é da interação entre o viscoso e o elástico, né, mas é um retardamento causado pela viscosidade do material, pela componente viscosa do material. Aí, se eu continuar aplicando essa tensão, ele vai chegar a um limite, porque a mola não pode se deformar infinitamente. Concorda? Ele pode ser viscoso, mas a mola está lá. Para que a mola tenha uma deformação infinita, tem que ter uma tensão infinita, se ela não quebrar. Né? Então, beleza.
Aí chega um momento que eu removo a tensão, T2. Aí quando eu removo a tensão aqui, aquela deformação imediata ela é devolvida imediatamente. Isso é o recoil, professor? Pode ser, com certeza. Mas o recoil é imediato, né? O componente imediato dele, né? Certo? Porque vai ter um outro componente aqui que ele vai devolver depois de um tempo. Esse eta1 seria predominantemente desse cara aqui. Certo? Que é o componente do material capaz de se deformar instantaneamente na aplicação da tensão. Aí depois vai ter essa deformação 2, que é a deformação elástica retardada, que vem desses dois componentes, na verdade, né? Eu chamo de dois, porque a mola quer devolver energia, mas o pistão retarda. Certo? E, por fim, a deformação resultante irrecuperável, resultante da deformação desses dois elementos aqui. Esse é o comportamento de um material, vamos chamar complexo, né? Certo? Aí, O professor? diga, Desculpa. João. Tudo bom, João? Uma dúvida rápida. E é qualquer tipo de tensão que pode causar essa deformação, essas deformações? Por exemplo, a tensão normal, ela só vai promover a deformação elástica ou a tensão cisalhante também? As duas, as duas. Normal não, a gente, na verdade, está falando axial aí, né? Uhum, Tá puxando a galera assim, né? Que a normal entendi. tem outras conotações na ciência de polímeros, né? Eu penso Mas, muito na parte de mas veja, materiais. É um pouco mais abrangente. a axial, ela é uma normal, é uma tensão normal. Uhum. Só para Então, lembrar beleza. você que o polímero tem aquelas tensões normais, né? Que é a Uhum. tensão resultante da compressão das moléculas, né? Quando você Sim. passa, lembra aquele fenômeno, Luiz, no que a solução polimérica passa na seringa e ela cresce na saída da seringa, né? Consequente da tensão normal. Então, veja, aí eu lembro a vocês que a gente está trabalhando esses conceitos numa região que a gente chama viscoelasticidade linear. Né? E o que significa? Qual a consequência prática dessa? Uma das consequências práticas disso, né? Que se eu faço um experimento a uma tensão 1 Pascal, se eu fizer o próximo experimento a uma tensão 2 Pascal, Pascais, não, Pascal, porque é nome próprio, minha resposta de deformação aí nesse caso vai dobrar também, né? Certo? Então, e isso aí vale quando? Opa, sólido polímero. Esse livro é muito bom, por sinal. Isso vale quando a deformação, a gente está nesse regime linear, ela é pequena o suficiente para que, vamos falar assim, a grosso modo, que os primeiros elementos, o primeiro elemento da série de Taylor, o elemento linear, é capaz de descrever as relações tensão-deformação do material. Quanto é esse número? Não sei. Tem que fazer experimentalmente. Certo? Então, um dos primeiros experimentos que a gente faz quando avalia um material é descobrir a região de viscoelasticidade linear, e se for o caso, a gente trabalhar dentro dela, normalmente para gente de profissional de processo. O primeiro chute é 1%, né? E depois a gente vai diminuindo. 1% é bom. Ou então também tem as varreduras, né? Uhum. A gente vai ver algumas varreduras assim. A gente pega o material e aí vai deformando 0,1%, 0,2%, 0,3%,
Aí faz uma relação de tensão e deformação e vê quando é que essa relação entre tensão e deformação deixa de ser linear. Eu não vejo assim, pelo menos minha experiência, né? Eu não sou engenheiro mecânico, nem de materiais, mas do ponto de vista da gente engenharia de processo, a gente escolhe esse valor normalmente de 1%, normalmente está dentro do. Às vezes, porque eu falei isso, às vezes a gente tem muito pouco material. A Natânia, desculpa, ela levou uma semana para obter uma grama de polímero. Ela vai ficar fazendo experimento para descobrir em que lugar ela deveria fazer experimento. Não, ela vai mandar brasa, vai pegar um valor mais ou menos seguro e fazer o experimento, né? 1% é bom. Mas o engenheiro mecânico, aí ele, com razão, vai reclamar da Nathalie. E eu também. Eu falo logo, eu não ensinei isso não. Eu não ensinei isso não, falei para ela fazer varredura. Então, veja, os materiais, eles têm uma curva geral, assim, eu não defini esse J, né? Mas é o compliance, existe. Eu vou estar na próxima transparência. Deixa eu ver se eu passo aqui para a próxima e a gente volta. Aqui é umas viagens, tá aqui, né? Aí, veja, vamos supor que a gente vai fazer esse experimento a várias tensões dentro da região de viscoelasticidade linear. Certo? Então, a gente vai obter várias curvas. Concorda? Certo? Fiz um experimento, dá uma tensão, sei lá, vamos botar 1 Pascal. Aí fiz o experimento a 2 Pascal. Fiz o experimento a 3 Pascal. Certo? Aí eu obtenho 3 curvas de deformação com o tempo. Certo? Esse material aqui teve uma deformação elástica 0, mas foi do jeito que eu fiz lá. Não, isso aqui nem sempre é verdade. A deformação instantânea, né? Aqui no cantinho. Lembra que pode ter uma subidinha, né? Aí veja, pela minha hipótese de região de viscoelasticidade linear, essa curva de 1 e a de 2 Pascal, a curva de 2 Pascal ela é o dobro da curva de 1. E a curva de 3 é o triplo da curva de 1. Então, eu posso agora definir uma função do material. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar essas curvas e dividir pela tensão que eu estou aplicando... Então, as cores estão trocadas, né? Eu até ia perguntar, porque no vermelho você colocou 1 Pascal. E aí, quando você foi para o gráfico, você colocou 3. Como é que eu faço aqui? Vamos trocar. Eu acho que é só apagar trocar o número, né? Botar de 3 para 1. Só trocar o índice aí, fica fácil. Olha, eu sou o cara que queria ter a cópia do caderno da Camila, tá? Só para deixar registrado. Verdade, a Camila é organizada. T03, T01. E a vermelha aqui é 3, né? Isso. Olha, a cor não é meu forte, viu? Não sei se ainda tem lá no laboratório, Natânia, que quando a pessoa fizesse tese, não podia botar gráfico colorido, que eu reclamava. Ainda tem? Ainda falam isso lá no laboratório? Eu já ouvi isso. Eu sou daltônico, eu não presto muita atenção, não vou pôr na cor. Na verdade, eu descobri quando eu comecei a fazer aqueles gráficos de distribuição de tamanho de partícula, que eram várias curvas, né? E geralmente o Orange, ele dá as curvas todas coloridinhas lá. Aí me falaram. Falei, tá. Eu reclamo logo. Tem que colocar pode até colocar colorido, mas tem que botar um símbolozinho na curva para identificar. E ainda tem um problema, que o Excel, as 2 primeiras opções dele, são cores que eu não distingo.
As duas primeiras. Foi muito traumático quando eu descobri que eu era daltônico, né? Na verdade, eu não descobri, eu achei estranho, porque eu era criança, assim, lembro até hoje. Aí eu fiz uma pintura de um índio. Aí todo mundo me sacaneando por causa da pintura do índio. Aí eu não entendi, né? Aí anos depois que eu descobri, mas aquilo me marcou de alguma forma, né? E todo mundo ficou me sacaneando. Aí, anos depois, quando eu descobri que era daltônico, eu fui entender aquele momento que eu pintei uma perna de cada cor. Eu descobri na universidade já que eu fui fazer uma titulação, virava também para 2 tons de azul lá, que eu não via a diferença. Era litros. E a professora não se conformava que eu não via. Falava, professora, eu não vejo. E litros, né? Só virou, passou. Onde? Aí faz de novo, preparar a solução, gotejava. Passou. Onde? Aí depois fui no médico, vi que era daltônico. Aí veja, voltando aqui para a vaca fria. Se essas curvas aqui elas são proporcionais, se eu dividi-las todas pela própria tensão, isso aí deixa de ser um experimento de deformação, no sentido que o resultado ele vai depender agora do material. Se eu pegar essas 3 curvas aqui, não é uma função do material, é uma função também da tensão que eu coloquei. Mas no momento que eu divido a curva pela tensão, é função do material. Porque as curvas, elas vão se coincidir. E é por isso que chama compliance, né? Exato. Né? Qual é a conformidade? E é uma função do material. É uma função do material. Certo? Podemos definir J de T, que é igual a curva de deformação dividido pela tensão que eu apliquei, como uma função do material. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? É porque está normalizando pela tensão, é isso? Exatamente. No momento que eu pego esse experimento aqui, vermelho, e divido por 3, a curva vai ficar igual a do 1. Se eu pegar do 2, dividir por 2, a curva vai ficar igual a do 1. Então, não vai depender do experimento mais, vai depender do material. Se eu fizer 10 curvas dessa com poliestireno, que eu fiz no laboratório, poliestireno, mesmo peso molecular direitinho, vão ser 10 curvas que devem bater uma em cima da outra. Que é a função do material, não das condições experimentais. Todas as funções do material são funções do material, não devem ser funções das condições experimentais. Por exemplo, viscosidade é uma função do material. Né? A módulo de relaxação é uma função do material, porque eu peguei a condição de tensão e deformação e normalizei de alguma forma para que elas coincidissem para o mesmo material. Aí aparece aí uma nomenclatura gigante, e esse teste seria o primeiro teste assim, complexo que a gente vê, né? Não sei se isso vale para essa região linear, né? Linear, exatamente. Se não for linear, aí não é mais a função material. Por isso a importância de determinar a região de viscoelasticidade linear, porque você fala, essa é a curva de compliance do meu material. Aí o cara fala, não, isso depende do seu experimento, né? Porque é não linear, se você dividir por um termo linear, vai sobrar alguma coisa lá não linear, que é função do experimento. Certo? Para não linear, existe toda uma área da reologia também. Eu nunca militei nessa área, né? Não sei a utilidade dela. Para a gente de processo, pelo menos eu nunca tive um contato assim, relevante. Pessoal de mecânica, certamente, ela é relevante, né?
Eu falo mecânica, mas materiais, e sei lá, quem mais estuda essas relações de tensão e deformação. Aí veja, aí o recoil aí do Aloysio. Então, numa curva de deformação, isso aqui é a curva de deformação dividido, botar em outra cor, porque está tudo preto aí. É uma curva que eu deformação dividido pela tensão que eu apliquei nesse tipo de experimento, que chama creep recovery, por sinal. Certo? Aí eu defino várias funções. Né? A deformação dividido pela tensão em um reômetro é chamado compliance de cisalhamento, porque o reômetro ele faz um teste de cisalhamento, é os testes que a gente está interessado aqui. A parte de aí a gente pode definir também essa parte aqui de telinha, né, que é a parte, essa segunda parte aqui, quando fala telinha, essa parte aqui. Essa é shear creep, que seria essa parte aqui da curva. Observe que é uma função do tempo. Depois a gente tem essa parte aqui de recuperação, que é a compliance recuperável depois de um creep, também uma curva. E aí a gente tem as funções de recovery, né? De recoil, na verdade, né? Que é o R infinito, né? Quanto que ele deformou permanentemente, dividido pela tensão. Isso aqui seria a deformação permanente dividida por tal zero. Tem a curva de recuperação com o tempo, né? A curva de creep e a curva de recuperação estão relacionadas. E o coeficiente angular aqui dessa curva também é importante, que é dado por... Isso a gente vai calcular depois, pela viscosidade do material. Beleza? Isso aí são definições, né? Definições de funções materiais. Ou seja, são curvas ou pontos, né? Por exemplo, esse cara aqui é um ponto. Esse aqui seria a deformação dividido por tal zero, quando se você pegar aqui o coeficiente angular da curva de creep constante. Na verdade, a gente não usa todos esses, né? Mas é importante que vocês tenham exposição a eles. O que eu considero importante aqui, né? Que é um experimento de creep recovery, você define o compliance. Isso, para mim, é... E todo o resto, o que você precisar, você abre o livro e olha. Se você trabalhar na área, na milésima vez que você abrir o livro, você não vai precisar mais abrir o livro. Mas, se não, você vai precisar abrir o livro toda vez, como eu faço. Né? Porque são... você pode descobrir uma função material aí qualquer e botar seu nome. Como é que eu vou saber que porra é esse negócio? Ninguém tem a obrigação de saber o que é, mas tem a obrigação de entender uma função material e, obviamente, saber buscar onde elas estão os valores. Beleza? Esse gráfico aqui é do livro Understanding Rheology, né? Essa aqui é a parte de creep do experimento. E essa aqui é a parte de recovery. Nada aí de... Beleza. Posso passar? Então vamos voltar lá.
Então, veja, todo material, ele tem uma... Veja, o que é isso aqui, né, que eu vou mostrar a vocês? Por exemplo, vamos pegar esse material glass. O material glass, que é um vidro, se a gente fizesse o experimento de creep recovery, tensão, né, tal zero, ele ia se comportar como um sólido elástico. Vou fazer o creep compliance, na verdade, né? É o primeiro, deixa eu ver se é o... Se a gente pegar a deformação com o tempo, o material vítreo, aqui a deformação, ele seria elástico. Teria uma deformação instantânea. Aqui é só a primeira parte, né? O clip compliance é a primeira parte da nossa definição. Vou voltar ali para a nossa página de definição. Essa primeira parte aqui, clip compliance, é a primeira parte aqui do experimento, certo? Então, dado que é a primeira parte, é um experimento de creep somente. Então, o material ele vai ficar sob a tensão tal zero. Aqui é tal zero. Vou dizer aqui mais direitinho, que está muito unprofessional. Tal zero. Aí vamos pegar aqui para o material vítreo. O material vítreo, quando fala em um material vítreo, o vidro é um sólido perfeito, concorda? Ele não... Assim, mais ou menos. Na escala de tempo da vida da gente, o vidro é um material perfeito. Por que eu digo isso? Não sei se eu já mencionei para vocês. Eu não sei se... Não tenho certeza dessa história, porque tem algum debate. Mas nas capelas lá antigas da Europa, né, naquelas capelas com milenares lá, o pessoal mediu a espessura do vidro em cima e embaixo, e a espessura embaixo é maior. O que isso significa? Que, aparentemente, houve um escoamento do vidro. Certo? Então, o vidro ele também escoa, só que ele escoa em uma escala de tempo muito grande. Né? Então, para a escala de tempo aqui da vida da gente, de um experimento de reologia, né? Já que a gente não pode esperar 1000 anos, até queria ser imortal, mas não é o caso. Né? Talvez seja, eu não sei, mas tudo bem. Como é que é o comportamento do vidro? Né? O comportamento do vidro é, como sólido perfeito, ele se deforma instantaneamente. E como é que é a curva de creep compliance dele, J de T? É simplesmente a deformação dividida pela tensão. Então, é um material que tem o creep compliance, o que é constante. Certo? E qualquer material, ele pode se comportar como um vidro, desde que seja deformado rapidamente. Veja, o comportamento de um material, ou sofre uma tensão muito rápida, é função da capacidade do material de relaxar sobre aquela tensão.
Eu gosto muito do exemplo do saquinho de plástico do hortifruti. Se você puxa o saquinho devagar, você aplica uma tensão lenta, o saquinho o quê? Ele se deforma como um líquido. Certo? E você não consegue rasgar o saquinho. Mas se você aplica uma tensão rápida, o que acontece? O saquinho, obviamente, você não vai ver, você não tem a câmara de alta velocidade, mas ele vai se deformar elasticamente e quebrar. Concorda? Então, veja, a diferença entre o vidro e o saco plástico ali é a velocidade da deformação ou da tensão. Para o vidro, esse lento tem que ser de anos, cara. É lá a gravidade puxando o vidro por 1000 anos. E para o saco plástico é ali da ordem de segundos, né? O tempo de relaxação do saco plástico. Então, todo o material, o comportamento dele, se ele é vítreo ou rubbery, quer dizer, rubbery aí é mais para viscoso mesmo, né? É um borrachoso, né? Um material que você é uma borracha, né? Que você deforma, volta. Aí já começa a confundir um pouco com o elemento de Maxwell, né? Mas veja, aqui na outro extremo está o líquido. O líquido para qualquer deformação de Maxwell para o pistão, para qualquer tensão ele deforma, não quer nem saber. Aí a gente tem dois extremos, né? Um material que ele se deforma com qualquer tensão continuamente, ou seja, ele relaxa. E o vidro que não relaxa nunca, que você aplica a tensão, ele volta, concorda? Então, a depender da velocidade com que você aplica a tensão, você tem os materiais o quê? Viscoelásticos. Né? Que, na verdade, o material viscoelástico, a escala que você aplica a tensão, o tempo característico seria, vamos dizer, seria o tempo do experimento de creep. Quanto eu faço daquele creep? Está aqui na ordem do que a gente pode ver. A água, ela pode ser, né, teoricamente, sólida, desde que você aplique uma tensão miseravelmente rápida. Se a gente olhar aqui, veja, o tempo de relaxação do vidro é milenar, é 1000 anos. Se a gente procurar aqui no Google, né, que normalmente dá certo, procurar relaxation time, talvez tenha, water, vai ser da ordem de 10 a menos, sei lá, 6 segundos. Aqui é de NMR, né? Reology. Devia ter isso aí em algum lugar. Eu vou procurar depois, mas é tipo da ordem de 10 a menos 6 segundos. Relaxation time, Horology, Viscosity. Vou tentar mais uma vez aqui. Nesse aqui, será que tem? Aqui talvez seja o de reologia, não, como é que fala? Eu vou mandar uma tabela para vocês, é porque eu acabei não lembrando que eu não me toquei que eu podia falar nisso. Talvez esse aqui tem?
Desculpa, não vou conseguir achar. Veja. Então, o tempo de relaxação da água o elemento viscoso, né? Se ele relaxa 10 a menos 6 segundos, ou seja, você aplica uma tensão e ele deforma em 10 a menos 6 segundos, né? Ele se move em 10 a menos 6 segundos, quer dizer, qualquer tensão se aplicar, o material vai. Agora, o vidro, ele precisa o quê? De 1000 anos para se mover. Né? Para a gente ver uma coisa mensurável assim, certamente você medir o vidro na casa de vocês, em cima e embaixo, não vai ver diferença. Por quê? Ele está sob o peso dele, sob a ação da gravidade, mas ele não foi capaz de relaxar. Relaxar, o que é? É você acomodar a tensão. Ele está com aquela tensão e aquela tensão está puxando ele, vamos dizer assim. Deu para entender? Tracionada ainda, Tracionado, né? A água nunca fica tracionada, porque você põe a água, ela relaxa sempre. E relaxa imediatamente, né? 10 a menos 6 segundos é imediato. Uma reação química é da ordem de 10 a menos 12 segundos, né? Uma troca de átomo, uma troca atômica, 10 a menos 12 segundos. Certo? Concorda, Luísa? Esse conceito de tempo de relaxação é extremamente importante na reologia. Relaxação é atingir um equilíbrio. A gente pode dizer que o vidro está aqui em equilíbrio, porque é tanto tempo que ele vai ficar parado aí, mas não é esse equilíbrio realmente, é o equilíbrio de mudar sua posição, tal que aquela força deixe no momento da remoção daquela força, você não tente voltar à posição original. Esse é o conceito de relaxação em reologia. Ou seja, veja, quando eu pego um líquido e deformo, ele relaxou. Então, quando eu aplico uma força, ele está relaxando, porque ele relaxa instantaneamente. Na hora que eu paro de aplicar a força, ele não volta para a posição original. Então, o líquido relaxou. Um sólido, eu vou aplicando a força, ele vai deformando, vai deformando, vai deformando. Aí, quando eu paro de aplicar a força, ele volta à posição zero dele. Certo? Como é que eu consigo que o vidro não volte para a posição original? Eu aplico a força 1000 anos. Aí eu vou deformar permanentemente o vidro. Concorda? Veja, se eu pego um metal e aplico uma tensão aqui axial nele. Axial não, desculpa. Tangencial, assim. Um elemento metálico. Aí se eu fizer assim, aí tiro, ele vai fazer pá, 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 pá. Vai fazer assim. Aí suponha que eu fico 3 meses assim. Provavelmente ele vai escoar um pouquinho, né? Então ele vai, quando eu retirar a tensão, parte dele vai ter relaxado para uma nova posição. Certo? É um conceito meio chato, assim, eu acho. Pelo menos para mim foi, porque relaxação tem a conotação para a gente de equilíbrio, né? E, na verdade, é o equilíbrio aí após eu remover a tensão. All right? Beleza. Esse tempo de relaxação, tempo característico, ele determina o comportamento do material. Material que relaxa rápido é líquido. O viscoso, material que relaxa em anos, séculos, é sólido. Beleza. Professor, é dessa definição que vem o número de Débora, né? Completamente. Né? O número de Débora, ele compara o comportamento do material em função do tempo de relaxação. Eu demorei anos para entender o número de Débora, na verdade.
A reologia tem conceito muito novo aqui, né? Para a gente de processo. Beleza. Dos testes tipo degrau, a gente já falou tudo que tinha que falar. A gente vai começar aqui mais uns 10 minutos, porque essa parte é importante e ela não é fácil, né? Desculpa. Veja, a gente vai falar agora de testes oscilatórios. As perturbações que a gente já até falou, né? As perturbações que a gente tem imposto sobre os materiais são perturbações do tipo degrau, certo? Agora a gente vai fazer a perturbação do tipo seno ou cosseno. Esse tipo de perturbação costuma ser mais informativo para a gente, de processo, para caracterização de materiais. Então é a mesma coisa, né? A gente vou saltar isso aqui, não sei se Natânia está... E eu vou fazer uma revisão de algumas coisas que eu falei e vou parar para na próxima aula a gente dar essa parte de teste oscilatório completa. Certo? Então, beleza. O primeiro que a gente gostaria de mencionar assim é quando a gente aplica uma tensão oscilatória em um elemento elástico. Felizmente, ontem foi dia de faxina aqui, meus acessórios foram carregados, né? Quando eu acho eles de novo, é uma alegria. Veja, o que acontece, né? Quando eu faço uma perturbação do tipo oscilatório em uma mola, a mola responde sempre instantaneamente. Concorda com isso? E qual é a equação da mola? A equação da mola é do sólido elástico perfeito, que a tensão é proporcional à deformação. Eu vou botar aqui G. Então, a gente já viu isso aqui. Se eu pegar uma tensão, fizer um experimento, na reologia, são dois tipos de experimentos. Ou eu perturbo a tensão e meço a deformação e calculo a taxa de deformação, ou eu perturbo a deformação e calculo e meço a tensão, certo? Só são esses dois tipos de experimento. Suponha, né, que eu aplico uma tensão no equipamento que tenha essa equação. Eu estou dizendo o quê? Que a tensão em função do tempo vai ser um valor de pico, sei lá, 10 Pascal, que multiplica o seno de uma frequência, vamos botar 1 Hz por segundo, 1 Hz por segundo, 1 Hz vezes o tempo. Certo? Minha deformação pode ser calculada, porque, veja, a tensão para esse material, ela segue a deformação. Então, a deformação, eu chamei de K aqui embaixo, né? A deformação vai ser 10 seno de T, dessa equação aqui, dividido por uma constante do material. Se o material for um material muito rígido, ele vai se deformar pouco. Se for um material menos rígido, né? Não sei como é que fala, ele vai se deformar muito. O material elástico, ele vai se deformar muito elástico, vai se deformar muito. A mesma coisa, né? Eu queria trocar alguma coisa aqui quando estava escrevendo, mas acho que era o K por G, né? Chamei aqui de K, porque às vezes eu falo constante da mola, né? E a mesma coisa se eu aplicar a deformação. Suponha que eu submeto o material a uma deformação controlada da mesma forma, gama é igual a 1 milímetro
que é o gama zero, vezes seno de 1 Hz vezes o tempo. Então, a tensão que eu vou precisar aplicar, ou que eu vou medir, desculpa, já que eu estou aplicando a deformação, vai ser o módulo do material vezes essa função, 1 seno de t. Certo? E veja, se eu comparar essas duas funções aqui, o que muda nelas é só a amplitude. São duas funções exatamente iguais. Ou essa com essa, ali está no gráfico. Certo? Aqui também, essas duas funções, essa com essa, só muda a amplitude. Então, o que eu vou ver em meu experimento, suponha que eu apliquei uma tensão, eu vou medir, aí eu apliquei a tensão, obviamente eu estou registrando a tensão que eu estou aplicando. Aí, quando eu medir a deformação e colocar os dois no mesmo gráfico, vai estar um em cima do outro. Né? Deslocado da amplitude, que vai ser diferente. Vai estar em mesma fase, né? Só muda a amplitude. Completamente em fase. Falando na linguagem de engenheiro eletricista, é em fase. Certo? Agora, se for um líquido. A relação que define a tensão com a deformação com o líquido, a tensão é igual a viscosidade vezes a taxa de deformação. Certo? Essa é a relação constitutiva com o líquido. Aí veja, suponha que eu apliquei essa tensão aqui. Eu apliquei uma tensão. De novo, sei lá, a tensão é igual a 10 Pascal vezes o cosseno de 1 Hz vezes tempo. Certo? Aí eu quero saber qual a deformação do meu material, se ele for um líquido perfeito. Aí veja, agora eu tenho que resolver essa equação diferencial, não é equação algébrica mais, que é a taxa de deformação, ela é igual a tensão dividida pela viscosidade. Então, eu tenho que resolver isso aqui. Ou assim, a viscosidade vezes a taxa de deformação, melhor assim, ela é igual a senoidal que eu apliquei, a cossenoidal. Certo? Agora eu posso calcular, porque eu posso integrar isso aqui. A integral do cosseno é menos o seno. Oh, desculpa, é mais o seno. Certo? Então, a deformação ela vai ser igual a tal zero, a frequência, a viscosidade. Deixa eu fazer essa equação, né? Problema nenhum. Veja, eu vou integrar d gama é igual a tal zero sobre mi cosseno de ômega t. Aqui é gama é igual a tal zero sobre mi 1 sobre gama seno de ômega t. Aqui de zero a uma deformação qualquer. E aqui
eu vou usar como condição inicial em t igual a zero, a tensão é igual a tal zero. E aqui uma tal. Oh, desculpa, aqui não é tensão, aqui é tempo. Que é dt aqui. dt. Aqui é t igual a t0, aqui um t qualquer, dt'. Então, aqui integral de 0 a t. Sendo de 0 a 0, então fica aqui a deformação, ela é a tensão do material, a tensão máxima, né? A tensão de pico, dividido pela viscosidade, dividido pela frequência, vezes o seno de ômega-t. Que é essa equação que está aqui. Certo, Luiz? Então, veja, amplitude mudou, igual no outro caso, mas a perturbação na tensão, ela é uma função cosseno, e a resposta que a gente obteve é uma função seno. Então, para o líquido, a tensão e a deformação estão completamente fora de fase. Então, veja o poder dessa técnica, né? De perturbação oscilatória. Parece que é uma idiotice fazer oscilatório, mas não é, porque vendo a curva de tensão e a de deformação, você não precisa nem fazer nenhum cálculo, obviamente que a gente vai fazer. Mas você já sabe, se tiver em fase, é perfeitamente sólido. Se tiver fora de fase, é perfeitamente líquido. Se tiver ali no meio, quanto mais próximo está da curva em fase, maior o caráter sólido, elástico do material. Quanto mais estiver próximo da curva de fora de fase, mais é o caráter viscoso do material. Né? É uma técnica que, olhando a curva de resposta, você sabe o caráter do material. Se você vê a perturbação do tipo degrau, vai te dar um exponencial, que você não tem tanto sentimento assim. Concorda? Sim ou não? Isso porque a viscosidade está no fator de defasagem aí, é isso? Né? Tá, é T0 sobre μ, e esse é o fator que vai deslocar a curva, né? Não, o que desloca a curva é o próprio natureza do seno aqui. Veja, o seno, aí me perdoe se eu errar o sinal, o seno de WT é igual ao cosseno menos π sobre 2. Então, aquela curva ali vai ter tal zero, né? Amplitude dela, nova amplitude, cosseno Então, se a gente comparar essa curva aqui, usei essa identidade trigonométrica aqui, né, para botar os dois no mesma função trigonométrica. Com a perturbação, existe uma defasagem na curva de 90 graus entre a resposta e a perturbação. Enquanto para o material elástico, essa defasagem é zero. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro, Camila? Ficou assim. Natane? Natália, que está escondidinha hoje? Não. Ficou claro, Natália? A sua câmera tá pro cara do lado aí, Natália. Ele vai reclamar daqui a pouco.
Então, se a gente colocar as duas curvas aqui, né, para o material elástico, a tensão e deformação está em fase. Aí eu vou botar aqui como se fosse uma perturbação na tensão, né? Se a tensão for igual, esse caso aqui foi um seno. A deformação vai ser a tensão dividida pelo módulo. Esse caso aqui está fora de fase. Aí eu botei cosseno, né, para tensão aqui. Isso é muito comum. Quando a gente faz a dedução da... A gente escolhe de acordo com nossa conveniência se é seno ou cosseno. Porque muitas vezes a gente quer que t igual a 0 dê 0 e t igual a 0 dê 1 nas equações que a gente... O cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. Então a gente às vezes quer que dê 0, às vezes quer que dê 1. Mas se a gente perturbar aqui com T0 igual cosseno de ômega t, a deformação do líquido vai ser uma mudança na amplitude, obviamente. Aí aqui é seno, mas aí a gente usou a identidade trigonométrica. Então veja, aqui completamente em fase e aqui 90 graus de diferença, ou π sobre 2 radianos de diferença entre a fase dos dois. Certo? Veja que a frequência nos dois casos se manteve. O que mudou foi a fase. Tranquilo? Acho que por hoje é só.